Raçudo com faro de gols, o atacante de hoje é aquele típico que sujava o uniforme. Com mania de levantar canecos do Campeonato Brasileiro, o vídeo de hoje é dele, Dagoberto, o Dagol. Dagoberto Pellentier de Jesus, mais conhecido como Dagoberto, nasceu na cidade paranaense de Dois Vizinhos no dia 22 de março de 1983. Ele cresceu numa comunidade lá no alto da Bela Vista, que era o interior de Dois Vizinhos. Na sua juventude, aos 14 anos, ele foi convidado para jogar no PSTC, o infantil. No ano 2000, ele foi campeão e artilheiro do Campeonato Paranaense Juvenil, com 25 gols. Aí no ano de 2001, ele se transferiu para o Atlético Paranaense. Aí entrou aquele famoso ditado, né? Na hora certa, no lugar certo. A sua estreia na equipe profissional do Atlético Paranaense foi no final de 2001, ajudando a equipe a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, no Atlético Paranaense que venceu o São Caetano, né, na final do Campeonato Brasileiro de 2001. No ano de 2002, Dagoberto foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Aliás, ele teve uma bela passagem nas categorias de base da Seleção Brasileira. Ele foi campeão lá do torneio de Toulon, aquele torneio na França, né, e também vice-campeão sul-americano sub-20. E mais tarde ele foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Dagoberto também disputou o pré-olímpico sul-americano sub-23, né, aquele que dá vaga para as Olimpíadas, mas o Brasil não conseguiu classificar para as Olimpíadas de Atenas, né, que foi uma vergonha na época. Se tem uma coisa que marcou muito a carreira do Dagoberto foram as contusões, né, infelizmente. Em 2004 ele estava em grande fase com a camisa do Furacão, né, marcando muitos gols pelo Campeonato Brasileiro, até que ele sofreu sua primeira lesão grave no joelho esquerdo. E só voltou a jogar em julho de 2005. E infelizmente nessa volta, que foi um jogo contra o Coritiba, ele teve uma nova lesão. Dessa vez na coxa direita e novamente o Dagoberto ficou afastado. O jogador continuou sofrendo lesões musculares nos treinos e ficou praticamente o ano de 2005 inteiro sem atuar. Em 2006, Dagoberto voltou a jogar pelo Campeonato Paranaense, mas novamente sofreu uma lesão no joelho durante uma partida contra o ADAP. O Dagoberto não teve vida fácil relacionada às lesões. Outro problema que o Dagoberto teve quando atuava no Atlético Paranaense foi com a diretoria do clube, né, principalmente após recusar uma oferta milionária para jogar no futebol alemão. O clube interessado na época era o Hamburgo. Meio sem clima com a diretoria e também com a torcida do Atlético Paranaense, o Dagoberto esperou seu ciclo acabar, né, fim do seu contrato, e assinou com São Paulo em 2007, que pagou uma multa rescisória de 5,4 milhões de reais e 5 anos de contrato com o Tricolor Paulista. E o Dagoberto caiu como uma luva no elenco do Tricolor Paulista. Como a gente sempre fala, ele chegou chegando. A sua estreia foi nada mais nada menos que em uma oitavas de final da Libertadores da América. Ele entrou no intervalo, o jogo era contra o Grêmio, e deu o passe, né, assistência para o gol na vitória por 1-0 da equipe do São Paulo. E no curto prazo, caindo nas graças da torcida e também da comissão técnica, Dagoberto virou titular. O seu primeiro gol foi na vitória por 2-0 num clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Da desconfiança das lesões que ele tinha sofrido no Atlético Paranaense para um dos principais jogadores do São Paulo no título do Campeonato Brasileiro de 2007. No Brasileirão, ele foi um dos artilheiros da equipe, junto com o Borges e também o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fazia gol demais, hein, minha gente? Aliás, você que é torcedor são paulino, você gostava, né, da dupla Borges e Dagoberto, né? Eles faziam gol demais. A dupla deu certo. Campeão brasileiro em 2008, em 2009 Dagoberto jogou ao lado do Adriano Imperador, né, que tinha voltado para o futebol brasileiro. Ele não teve um bom início de ano, porém o São Paulo conquistou também o Campeonato Brasileiro em 2008. No Campeonato Brasileiro, Dagoberto jogou muito e foi primordial em várias partidas do Tricolor Paulista durante a competição. Dagoberto era um dos principais jogadores do Brasil naquela época, tanto que o Bayern de Munique veio com 2 caminhões de dinheiro para levar o Dagoberto, porém o São Paulo estava fazendo planos para a Libertadores de 2009 e não liberou um dos seus principais jogadores naquela época. Entre 2010 e 2011, nesses últimos 2 anos com a camisa do Tricolor Paulista, Dagoberto manteve sua regularidade, sempre jogando bem e fazendo seus gols. Em 2011, ele marcou 22 gols na temporada,
com a camisa do tricolor paulista. Segundo o site O Gol, Dagoberto vestiu a camisa do São Paulo por 241 vezes e marcou 61 gols. E no fim de 2011, após algumas polêmicas de renovação de contrato e também umas brigas, uma que ele teve com Paulo César Carpegiani, o Dagoberto deixa o São Paulo para ir para o Rio Grande do Sul e o seu novo time é o Internacional de Porto Alegre. No Inter, Dagoberto jogou 40 partidas e marcou 10 gols. Não conquistou nenhum título, teve uma passagem até que discreta pelo Internacional. No dia 8 de janeiro de 2013, o Internacional confirmou a venda do jogador ao Cruzeiro, que foi tido como um possível substituto de Montijo, que tinha sido vendido para o Santos. E começa mais uma história brilhante de Dagoberto, com títulos e gols importantes. Gol importante como foi na sua estreia. Logo no seu primeiro jogo com a camisa do Cruzeiro, ele decidiu um clássico Cruzeiro e Atlético, fazendo o gol da vitória. Na equipe do Cabuloso, o Dagoberto conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013 e também o de 2014. Individualmente, foi o 5º título brasileiro de Dagoberto, entrando para a lista seleta de jogadores que conquistaram 5 nacionais, como Ademir da Guia, Andrade César Lemos, Coutinho, Dorval, Dudu, Emerson Leão e Zinho. Os jogadores que mais ganharam o Campeonato Brasileiro, para tirar essa dúvida de quem está assistindo esse vídeo, foi Lima, Pelé e Pepe, que conquistaram 6 nacionais. E com os 2 brasileiros, o Dagoberto também deixou sua marca registrada com a camisa azul celeste. Em 2015, Dagoberto foi emprestado para o Vasco da Gama, onde sofreu bastante com lesões. Ele, que era a principal contratação do Vasco para a temporada, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. E assim aconteceu também no Vitória em 2016. Foi anunciado como reforço, porém teve algumas lesões que o tirou de campo. Antes de encerrar sua carreira, ele ainda jogou no futebol dos Estados Unidos, a única vez que o Dagoberto jogou fora do Brasil, mesmo com várias propostas durante a sua carreira. E encerrou sua carreira jogando pelo Londrina. No dia 10 de setembro de 2019, o jogador anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol. Atualmente, Dagoberto, o Dagol, ídolo do São Paulo, campeão pelo Cruzeiro, tem uma hamburgueria gourmet, isso mesmo. Você tá com fome, meu amigo? Vou mostrar para você um dos lanches que o Dagoberto faz lá em Curitiba. Ele tem uma rede de hamburgueria gourmet e ganha vida atualmente com isso. E essa foi um pouco da história do Dagoberto, Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não esquece também da sugestão, quem que você quer ver aqui no Futoque. Fica com Deus, um grande abraço e fui!